Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Tokyo Minds, o podcast para você que pensa diferente e quer evoluir na vida. Eu sou o Sandro Nucitelli e hoje estou aqui com a... Lari Renardi. Oi, gente. Tudo bom? E hoje trouxemos um convidado aqui, galera, que vai falar um pouco pra gente aí sobre um assunto da mente. Eu tava muito ansioso para entrevistar esse nosso convidado que tá aqui comigo hoje. Muito prazer em receber Henrique. Seja muito bem-vindo. Seja muito Prazer é meu. bem-vindo. Prazer é meu, Larissa, Sandro. Muito obrigado pelo convite, né? Fiquei Sim. muito feliz de receber aqui. O primeiro vídeo que eu vi de vocês foi do Katsumi, que eu vi ele aqui. Falei, caramba, que legal. Eu acho que eu nunca vou nesse podcast aí, porque eu não gosto desse cara, não. Tô brincando, um abraço, Katsumi. Mas obrigado pelo convite, gente. Muito obrigado. E por apoiar também, né, a gente na nossa missão lá na comunidade Cara, não, brasileira, no desenvolvimento pessoal, né, o Tokyo Sim, Minds, sim. vocês estão apoiando a gente lá, isso é muito importante pra gente. Bacana. A gente se sente honrado em poder estar podendo fazer parte, participando desse seu projeto também, que estamos tudo ligado ali, né, cara? Sim. O propósito do podcast, o seu trabalho, e inclusive hoje nós queremos explorar um pouco mais aí sobre a hipnoterapia. E Show. antes da gente entrar nesse assunto aí, poderia contar um pouco sobre sua história, como que foi sua trajetória? Você é descendente, morava no Japão, no Brasil, veio para o Japão. Como que foi aí um pouco da sua trajetória? Eu sou descendente e vim pro Japão com 16 anos a primeira vez, trabalhei quase uns 2 anos aqui, né, e vim pra ficar milionário, né, vim pra ficar rico, meus que 2 irmãos já tinham... Todos os brasileiros, né, cara? Meus- Vêm pro Japão. Pensa, ó, o meu irmão veio, o mais velho, e aí ele voltou pro Brasil, ele comprou um Corcel 2, Ó, um Passat 92. Já tem a rivalidade de irmãos aí, né? Comprou um terreno lá no meio do mato, mas comprou. Eu falei, ele veio e ficou 2 anos. Eu falei, pronto, vou ficar 2 anos, vou ficar rico, né? E eu voltei rico. Rico de depressão, rico de ansiedade, rico de crise do pânico, rico de fobia. Bem-vindo ao Japão. esse é o Japão que ninguém fala. Até a minha mãe, Sandro, falava assim, trocar o chip do meu filho. Ela falava assim, Larissa, trocar o chip do meu filho, porque foi um filho, né, mais carinhoso e voltou outra pessoa, né? Acho que é por conta Seria a rotina? É. É a rotina, né? Rotina. Daqui do Japão. Porque, pensa, no Brasil, cara, era fogueira quase toda semana Sim, na rua sim. com as molecadas. 16 anos eu era moleque ainda, e pé no chão, corria, pipa, futebol. Sim. Tem muita atividade pra fazer depois da escola no Brasil. Até depois que Até você sai do depois do trabalho, trabalho, lá no gente. Brasil Você todo consegue ir na dia. academia, tomar um chopp no bar com os amigos. Aqui não dá tempo de nada. Às vezes você tá saindo do trabalho assim no Brasil, e aí você passa no bairro do seu amigo, ele tá sentado lá na frente, você já para, cara. começa a Já trocar era, já ideia. pega uma breja, já vai trocando ideia. Sim. Mas eu vim muito, muito garoto pra cá, né? Pra Uhum. poder, com essa mentalidade de ficar rico e tal. E aqui, a rotina, como você falou, era bem diferente, né? O pessoal que trabalhava na fábrica era tudo casado, a maioria. O meu irmão, ele tinha 21, 22 anos também, assim, um garoto, assim, iniciando a vida adulta. E aí morou nós dois juntos, e ali eu fritei costela, cozinhando, as minhas obras de arte, né? E O dom quase botei culinário. fogo na casa. Aprendi um monte de coisa. Então, assim, quando eu voltei pro Brasil, eu voltei com depressão e fobia Caramba. social. Muito forte, assim, Caramba, cara. de não conseguir sair na rua de casa. E se eu saísse, eu tinha que olhar, né? E Você retornou pra lá depois de quantos anos de Japão? 1 ano e 11 meses. Foi pouco tempo 1 ano ainda, e hein? 11 meses, Só que aqui, como eu falei, o meu irmão namorava. Os amigos eram os amigos dele. Na fábrica, todo mundo casado. Isso daí foi em 2005. Não faz muito tempo. E aí eu não tinha uma rotina. Depois de 1 ano e pouco que eu consegui fazer uma amizade com um rapaz que tinha a minha idade. Ah, tá. Só que aí esse rapaz, ele falava assim pra mim, pô, eu roubo carro, né? Nossa. 16 Pô, que legal. anos, Larissa. Eu falava, mentira. Eu vim do Brasil com a imagem de que o Japão é super protegido, a polícia aqui ninguém rouba nada. E aí, ele vivia falando isso pra mim, eu roubo carro, não sei quem lá de Hamamatsu e tal, né? A gente morava em Gotemba, no Mazo, Gotemba, ali naquela região.
Eu falava, mentira desse cara. Aí um dia a gente foi pra um shopping de skate, né? A gente foi de skate, eu não conhecia quase nada da região. E aí eu lembro que a gente andou muito, assim, de skate. E quando a gente chegou no shopping, na volta, tinha um Skyline parado, assim. E aí ele falou, vou abrir esse carro. Ô, louco. A gente vai dar um rolê, ele Quem falou. sabe faz ao vivo. A gente vai dar um rolê. Aí eu falei, mentira. Eu falei, duvido. Aí ele falou, então fica na esquina e qualquer coisa você grita aí, dá um toque em mim. Cara, ele foi, abriu o Sky e deu partida. Caraca. Meu, ali as minhas pernas tremeu, porque assim, eu vim de uma cultura diferente. Minha mãe me ensinou a não pegar nada do que é dos outros, entendeu? E eu sempre, a única coisa que eu fazia quando era criança era roubar salgadinho, né? Colocava aqui. Depois ia pedir desculpa lá, né? Da tia, assim. E sentia aquele peso, ainda ia pedir desculpa. E aí, quando esse meu amigo, ele pegou e ligou o carro, eu falei pra ele, cara, eu não vou. Eu não vou. Você tá maluco? Não vou. E era o único amigo que eu tinha. E aí eu peguei, nesse dia eu me perdi, peguei o skate e fui embora. E ele foi com o carro mesmo, só que... Você não pegou carona, então? Não peguei. Dessa vez. A consciência batendo. Da primeira, né? Dessa vez eu não peguei. E das outras também não. Só uma vez que a gente tava voltando da igreja, né? Porque era eu... Voltando da igreja. Eu tentando puxar ele pra igreja e ele tentando levá-lo pro crime. 16, 17 anos, né? E aí a gente voltou da igreja, parou no EQ. E aí a gente chegando assim, descendo assim, tinha a parte de bicicleta e de moto. E aí tinha uma motinha. E quando eu bati o olho, tava com a chave lá. E aí eu falei pra ele, nossa, olha a motinha com a chave aí. De grátis. Pra quê? A gente rodou a noite inteira com essa motinha. E ele não roubava pra vender, ele não era assim um criminoso. Ele roubava pra... Diversão. E depois ele soltava. E aí depois ele foi preso, né? Eu morei com ele um tempo, com os pais dele também. E aí a polícia bateu lá na porta da casa, né? Levou e tal. Ele ficou uns meses preso, saiu, casou, teve filhos, hoje tem outra vida. Mas depois de 1 ano e pouco que eu conheci ele, que eu comecei a ter amizade, e uma amizade não muito boa. O Henrique aqui revelando já foi vida louca já. Já, gente. Olha, a pessoa Revelações é aqui no serena. Tokyo Minds. Então, é que parte que vocês querem saber da minha vida? Tudo. Porque aí eu volto pro Brasil, então, com 17 para 18 anos, né? Com depressão. E dos 18 aos 23 anos, eu fiz muita coisa errada no Brasil, assim. Muita coisa, Por dar conta entrada. desses problemas psicológicos que você estava. Porque eu não conseguia ver valor na minha vida, Sandro. Eu não conseguia me valorizar, cara. Então, assim, qualquer coisa que acontecia, eu olhava e falava assim, pô, eu não presto mesmo. Então, eu tava de moto às vezes, e aí vinha um caminhão de frente e falava, vou bater de frente. Caramba. Cara. Ninguém liga, ninguém vai se importar, eu pensava assim. E às vezes eu tava cozinhando em casa com a faca, falava, quer saber, eu vou passar essa faca aqui no meu pulso agora. Direto. Às vezes eu tava na ponte, vinha aquela voz assim, parecia uma esquizofrenia, né? Pula. Nossa. Desse jeito. Então, era um nível de depressão muito profundo. Só que daí, até os 23 anos, por conta disso, né? Você aceita muita coisa, faz muita coisa, porque você não tá nem aí mesmo pra vida. E aí, com 23 anos, eu dei entrada no hospital sem vida. Os caras me confundiram com um traficante, me pegaram e, pum, peia. Sério, cara? E aí, acordei assim na emergência, no centro de emergências, tiveram que me reanimar. Fizeram um monte de coisa e o cara olhou pra mim e falou, você usa droga? Eu falei, eu uso. Na época eu cheirava cocaína, né? Tava perdidaço, cara. E aí ele falou, então para, porque você deu entrada sem vida aqui, né? Você deu entrada sem vida, então para, né? E aí eu fiquei tentando lembrar por quê, o que eu tô fazendo aqui, onde que eu tô e tal. E aí em diante, eu decidi mudar o meu estilo de vida, né? Eu decidi mudar a minha vida, perdi muitos amigos que cresceram da infância comigo, um com 5 tiros no peito, outro com 4 tiros na cabeça, assim. Nossa. O bairro onde a gente mora lá é um bairro que era meio esquecido, né? É São Paulo? É interior, Taubaté. Taubaté. Interior de São Paulo. Então, a gente não tinha muita referência boa. A galera era batalhadora mesmo, pobre, assim. A gente era bem pobre da vizinha dar a mistura que sobrava no almoço pra gente poder comer na janta.
Só que eu nunca senti falta. Minha mãe sempre apresentava de uma forma muito legal pra gente, né? Era muito tempo assim comendo arroz, feijão e farinha, mas era aquele arroz e feijão com farinha. Hoje eu entendo. Estudando a mente humana, eu entendo o quanto faz a diferença como a mãe apresenta, né? A Sim. vida A pra vida, criança. E a criança acredita, cara. exatamente. Ela compra aquela ideia, né? Compra a ideia, compra completamente. Uhum. Então, assim, nunca tive essa dor de que, passei necessidade. Não. Mas depois que eu decidi mudar minha vida, foi que eu conheci Jesus, né? E aí eu falei, pô, quem que é esse cara, né? Você teve essa transação, então. E aí foi outro ambiente, outras pessoas, outras conversas, né? Que na igreja eles já são mais acolhedores, né? Nossa, Então, demais, isso cara. ajuda pra quem tá tendo algum problema, assim, como você disse, da depressão, a gente quer se afastar, né? E o pessoal da igreja, eles já tem esse dom de ser mais acolhedor e ajudar o Bate na próximo. porta da sua casa se for necessário, mas Sim, eles sim. não É, querem que você perca a sua vida, né? salvou a minha vida. A igreja salvou a minha vida, cara. Legal. Me tirou, assim, de um lodo, assim, muito profundo. Uhum. E aí, cara, eu sempre fui muito intenso em tudo que eu faço, sabe? Desde criança, assim, minha mãe falava, esse menino tem problema. Ela falava, esse menino tem um problema, algum problema ele tem. Ela Uhum. falava assim, né? Pro lado positivo, né? Sim, sim, Meio sim. maluco ele, né? Porque então, com 8 anos eu aprendi a andar de skate, com 13 eu tava disputando campeonato, violão, capoeira, jiu-jitsu. Então, assim, tudo sempre foquei muito. É aquela questão do hiperfoco, né? Exatamente. Hiperfoco, TDAH, assim, Uhum. bem nítido, assim, Você utiliza, isso só que mesmo. você soube utilizar de uma forma, assim, correta, né? E se, por exemplo, quem tivesse em volta olhasse. Porque o que que a galera pensa? Só abrindo um parêntese aqui. Eu era péssimo em matemática. Uhum. Horrível em português. O último da sala lê alguma coisa e lia, olhando, lendo e ainda lia errado, né? Copiando, dislexia total, né? Copiando assim na lousa, a professora olhava e falava, você tá louco? Você tá copiando e copia errado? Como assim? Como isso é possível? Cara, e assim, eu sentia dor pra escrever, meu caderno era tudo falta de matéria, eu era esse cara. Uhum. Só que hoje, o que que eu entendo? Dane-se, né? Uma vez eu tava lá na escola, num seminário de teologia lá em Guarulhos, e aí chegou uma carta, né? O professor, o reverendo lá tava falando que chegou uma carta de um professor de uma escola de São Paulo, que ele teve que enviar uma carta pra todos os pais, porque os pais estavam falando, é porque o meu filho é péssimo em matemática, meu filho é burro. Não vai ser ninguém na vida. Não sabe resolver uma conta. E esse professor, cara, ele escreveu uma carta assim, queridos pais, não maltratem os seus filhos por eles não serem bons em matemática. Caramba. Ou por não dominar a geografia, né, o português. Porque dentro da casa de vocês pode ter o próximo Neymar, Uhum. né? Pode Nossa, ter bem consciente esse professor, hein? Putz, cara, então assim, até arrepia, porque é algo que, se na nossa infância tivessem professores com essa visão, Nossa, cara. porque o que mais prende a gente? Cara, é as crenças que os pais, os tios, os professores colocam. Por a gente não gostar de uma matéria, eles Uhum. anulam todo o nosso potencial, cara. Eles Sim. acabam anulando o nosso potencial, né? E nisso aí eu acredito que nós vamos abordar mais pra frente esse assunto, mas eu acredito que é nesse ponto que a hipnoterapia ajuda, né? Porque acredito que muito trauma que refletem nas nossas vidas hoje em dia são traumas principalmente da infância, né? Total, São Sandro. traumas que nós tivemos na infância e Total, cara. hoje interfere na nossa vida adulta. Sim, Sim, com falar certeza. um pouquinho sobre a sua formação inicial e o que te levou a escolher a hipnoterapia como a sua profissão principal, né? Porque aqui no Sim. Japão, falou Sim. Henrique Nenoki e a gente já sabe Já quem sabe. é. Que bom, que bom. Batalhei muito pra estar hoje aqui com vocês, né? Então, eu acredito que pra estar aqui com vocês convidam pessoas que eu vejo, eu acompanho vocês, Uhum. então eu vejo que vocês convidam pessoas que têm propósito bem definido, Sim, que têm sim. um senso de missão muito bem profundo, né? Então, nesse meio tempo, quando eu entrei na igreja, desculpa, eu tô com amidalite. Nesse meio tempo que eu entrei na igreja, a minha mãe caiu em depressão. E aí ela falou pra mim que ela já estava, e quando eu levei ela no psiquiatra, o psiquiatra falou, ó, seu quadro já é de alguns anos, já é de 6 anos. Uhum. Então você já tá há 6 anos com depressão.
E aí, 4 anos foram os piores anos da minha vida. Então, como eu falei, eu sou muito intenso nas coisas que eu faço. Eu entrei na igreja, o pastor falou assim, cara, você tem um dom pra pregar, né? Caramba. E o que eu preciso fazer? Eu falei pra ele, você precisa estudar a Bíblia. Por onde eu começo? Ele falou, começa de Gênesis e termina em Apocalipse. Nossa. Simples assim. Cara, eu comia a Bíblia e comia, lia demais. E aí ele me indicou pro seminário, eu ganhei uma bolsa 100% lá de uma bolsa de um seminário de teologia interna. Agora tinha 8 professores, teologia sistemática, angiologia, Antigo Testamento, Novo Testamento. E aí quando eu tava lá no meu 6º, 7º mês, né, amando aquilo, cara, respirando aquilo, a minha mãe caiu em depressão profunda, né? E aí eu chegava em casa, a gente ia passar o final de semana estudando, aí quando eu voltava pra casa, uma vez eu voltei, era 11 horas da noite, o portão da rua aberto, a porta aberta, tudo apagado. Tudo apagado. Eu já, putz, se matou. Porque ela vivia falando. Por que eu acordei? Quero morrer. Nossa, que triste, cara. Cara, Conviver com isso, né? Ela foi expulsando da vida dela todos os amigos, né? Eu sei porque eu tive também. Então você não quer ter contato com ninguém. E aí o que você faz? Você começa a maltratar, mas não é porque você não gosta, é porque você não quer ter contato. Então todos os amigos, a família, ficou só eu e ela. Os meus irmãos moravam em outro estado, né? Só eu e ela. E ali, cara, eu falei, como que eu vou lidar com isso? Eu não sabia o que ela tinha. O que você tem? E aí um dia um cara na igreja falou assim, Larissa, eu acho que é problema na cabeça que sua mãe tem. Eu falei, mas como que conserta? Sim. Leva num psiquiatra. Eu falei, não, minha mãe não tá louca. Ela só tá triste, eu falava, ela só tá triste, ela não tá louca. Não, mas não é de loucura, né? Leva. Eu levei ela lá, o psiquiatra com uma gravata de porquinho fazendo sexo. Ah, é nada. Engatadinho assim. Ai, cara, ela saiu de lá. Eu acho que eu tô curada. O psiquiatra é mais louco que eu. Mano, e aí, remédio, levei no psicólogo. Cara, naquela busca, assim, eu peguei e falei assim, não, o que eu faço? Aí um pastor falou, você precisa fazer jejum e oração. Eu falei, tá, então vou fazer jejum e oração. E o que mais? Vai no monte, faz um propósito. Eu fiz 40 dias de jejum, 40 dias de oração, 40 noites subindo todo dia no monte. Né? Caramba, mano. Cara, no final da campanha, né, a gente chama de campanha, no final da campanha, na última semana, no sábado, um cara lá, porque esse monte tinha muitas igrejas orar, um pastor chegou e falou, posso orar por você? Eu falei, pode. Aí primeiro ele orou para um amigo meu e meu amigo caiu. Eu falei, opa, o cara tem poder. Aí orou pro outro caiu. Eu falei, eu quero cair também. O que tá acontecendo aqui? E aí ele orou pra mim, não caí. Eu falei, oxe, acho que eu tô... O pecado, né? Eu tô longe de Deus, não é possível. E ele falou assim, jovem, Deus vai te usar em cura até sábado. Era sábado, até o outro sábado, Deus vai te usar em cura até sábado, não se acovarde. Aí eu falei, tá bom, amém, né? Aí quarta-feira teve culto, nada. Sexta-feira teve culto, nada. E sábado era o encerramento da minha campanha no monte. E aí, antes de subir pro monte, eu lembrei que tinha um culto na casa de um amigo meu, né? Que era um conjunto, assim, da prefeitura que eles fizeram e tal, e doaram essas casinhas. Então, era bem humilde mesmo, e ia ter um culto lá na varanda. E ele me ligou, né? Que é o Daniel, ele me ligou e falou, vem pra cá, japonês, vem aqui e tal, né? O presbítero Antônio vai estar aqui também. Aí eu fui. E aí, chega lá, eu falei, ô presbítero, sábado passado aconteceu isso, contei pra ele. Aí ele falou, ó, o Henrique tá falando que Deus vai usar ele em cura. Tem alguém doente aqui? Eu falei, putz, não era isso, né? Ninguém. Eu falei, graças a Deus, não tem ninguém. E aí a dona da casa falou assim, ó, tem a minha tia, a minha prima, a Fátima, lá de Belo Horizonte, ela tá com câncer no pé. E eu sou um cara, assim, bem emotivo pra falar. Eu falo com emoção. Com emoção, né? Na igreja eles chamam de pentecostal, né? O Katsumi fala que é canelinha de fogo, né? Cassiane, 500 graus de pôr o fogo santo poder, ele fala, né? Então eu sempre fui esse cara, então eu gritando na varanda, Deus, visita lá a Fátima, né? Eu não posso estar lá, mas o Senhor pode, alcança ela, coloca suas mãos nos pés, cura, leva a cura pra ela, e daqui a pouco o presbítero me balança, falou, Henrique, a mulher caiu lá na rua. Caramba, mano. Eu não era nada na igreja, tá? Eu só era um irmão da igreja. Não tinha cargo, É isso não que eu ia tinha perguntar, nada. se você já tinha tomado frente nesse... Não. Eu tomava sem eles me... Eu Deus tá sem algumas mandando me frentes. usar aqui, então... Eu sempre fui um pouco rebelde. Eu
sempre gostei de quebrar um Nunca andou pouco na as linha. regras. Isso, Certo, isso certo. deu muito problema, assim, com autoridades, né? Uhum. Autoridades, assim. Mas eles entendiam, né? Não era por maldade. E aí eu saí lá fora na rua, a mulher tava caída no chão. A gente sequestrou ela, eu peguei pelos braços, o presbítero pela perna, a gente levou pra dentro da garagem. Deitamos ela num sofazinho de 2 lugares, Uhum. assim. E aí todo mundo saiu e falou, ora! Eu falei, meu Deus. E a mulher assim, apagada, mano. Apagada. Sobrou pra mim agora. Sobrou pra mim. E aí, cara, eu sem saber o que fazer, tremendo mesmo, tremendo. Eu estendi a mão assim e só falei assim, Deus, faz na vida dela o que o Senhor fez na minha, né? Uhum. Cara, ela começou a se mexer e coçar, arranhar o pescoço, arranhar o pulso. Eu pensando assim comigo, por Deus, cara. Na hora eu pensei assim, Larissa, é agora que o diabo vai revelar todos os meus pecados. Só o exorcismo aqui. Ferrou, ferrou. Eu falei, cara, A ferrou. casa caiu. A casa caiu. Traga São Bento. Putz, grila, os vidinhos pornô que eu assisti, vai revelar tudo agora, toda a peia agora, eu pensei assim. E ali, ela abriu o olho assim, onde eu tô, e a primeira coisa que a gente aprende, né, eu já trabalhei muito com libertação, sabe, de expulsar demônio também, outra hora Caramba. eu conto isso, eu chegava nas casas assim, só de Um olhar, exorcista, mano. só de olhar a pessoa já manifestava. Caramba, Eu bicho. viciei nisso uma época. Pesado, hein, Eu bicho? viciei nisso. Por isso que eu falo, sou meio Pesado. rebelde, eu gosto de umas coisas meio... E aí, cara... Sobrenatural. E aí, a primeira coisa que eu perguntei, qual é o seu nome? Porque se tiver manifestado, Eu fala. já ia falar ali. Tranca-rua, Zé Pilintra, né? Não sei, vai falar, né? E ela falou Fátima. Aí eu falei, ué, Fátima? Eu tava orando com uma Fátima de Nossa Belo Senhora de Horizonte. Fátima, a senhora tá aqui. Que isso? És tu, né? Mas eu tava orando por uma Fátima de Belo Horizonte. Eu falei, Fátima? É, Fátima. E ela já levantou, sentou e falou onde eu tô. Era a vizinha da dona da casa. Aí a vizinha chegou e falou, sou eu, fulana, né? Sou eu e tal. Ela falou, e eu falei assim, e ela falou, já fui curada? Eu já fui curada? Eu falei, mas curada do quê? Ela falou, não, há 40 dias atrás, ó pra você ver, 40 dias atrás, quando eu comecei a campanha. Ela falou, há 40 dias atrás, um pastor se levantou na igreja e falou que Deus ia me curar. E eu falei, mas o que que você tem? Ela falou assim, há 8 anos eu tomo coquetel pra HIV. E eu achei muito estranho. Ela se coçando, ela falou que parecia que esquentou as veias dela, ela falou que parecia que tava trocando assim, né, o sangue dela. E aí, cara, no domingo, isso foi no sábado, domingo, ela foi na igreja e tal, né, eu gostaria de falar pra você que Deus, ele me deu um presente no dia do meu aniversário, ontem era meu aniversário. E dali eu falei, pô, é isso que eu quero pra minha vida, cara. É isso que eu quero. E o meu pastor, ele sempre foi muito disciplinado. O meu ex-pastor, muito disciplinado. Então, o que que ele fez? Pra não deixar isso crescer no meu coração, eu achar que eu tinha superpoderes, cara, ele trabalhou na risca comigo ali, ó. Pá, na risca. Mesmo assim, você sente um pouco, né? Aí eu fui chamado pra pregar em outras igrejas e pro o Brasil inteiro. E aí, quando eu fui orar pra uma irmã cega lá de um olho, falei, Deus vai te curar, irmã. Eu orei por ela abriu o olho, não tô enxergando, chorando. Tadinha. Cara, aquele dia eu me frustrei. E aí eu joelhei, eu falei, que isso, né? Por que que o senhor tá fazendo isso? Por que que o senhor não quer me usar? E ali, cara... Tem que ter uma fé muito grande, né, cara? Nitidamente, Sandro, eu escutei Eu assim, falo você que é Não só... é só pra quem tá pregando, né? Pra quem tá recebendo também. É acreditar que você pode ser curado, principalmente, né? Sim, exatamente. Jesus falava muito isso, a sua fé te curou. Uhum. Não era a fé dele. Então, exatamente, essa troca tem que ter, né? Porque eu, por mais que não pareça, eu já fui cristão também. Eu congreguei por uns 10 anos da minha vida, mais ou menos, Caramba. dentro da igreja. Caramba, 10 anos é Então eu bastante tive tempo. uma base cristã também do Legal. ensinamento bíblico. Então por isso que eu falo, tem que ter muita fé, cara. Hoje eu não tenho uma religião, né? Em Uhum. si, eu... Sim, é como eu também. Hoje Né? eu não sou apegado a nenhuma religião, né? Sim, tenho amigos pastores, tem alunos pastores Uhum. hoje, mas eu não tenho, assim, uma religião definida. Mas essa experiência Mas essa experiência ajuda a gente, né, cara? deixou eu amigo de Deus, tá ligado? Sim. Deixa a gente amigo Exatamente. de Deus. E Deus realmente, ele não tá olhando pro nosso pecado. Eu sentei esses dias com um pastor, e, né, batendo um papo, e aí eu perguntei pra ele, falei, cara, como que eu vou pra igreja? Eu moro com a minha namorada, eu tô em pecado, eu tomo uma, Uhum. né? O que eu vou fazer na igreja? Como que eu vou? Ele falou, aí que tá o erro, as pessoas pregam errado. Quando você tá olhando pro pecado, você tá olhando pro passado, porque você pecou é passado. Uhum. E quando você olha pro pecado, você vira as costas pra Cristo. Aí eu
Falei, quê? Eu não quero, cara. Eu quero ficar de frente pra ele, pô. Né? Me salvou, Sim. né? E aí, como que eu conheci a hipnose? Nesse processo, eu frustrado, Larissa, porque Deus me usou pra curar uma mulher de HIV, né? Eu tive notícia dela 5 anos atrás, isso foi em 2012. 5 anos atrás tive notícia dela, disse que ela tá mais forte que a garotada da rua inteira Olha lá. isso. É, Nossa, que forte, bênção. forte. E aí, como entrei numa frustração muito grande, a gente começou a passar necessidade no Brasil, financeiro, eu tive que vir pro Japão pra trabalhar. E deixar minha irmã em depressão com a irmã dela. Só que aí tem a irmã, a irmã tinha os filhos, então era um ambiente família bom pra ela ali. Então eu vim pra poder pagar os exames, pagar a- o remédio dela, porque era caro, né? Os remédios, psiquiatra, psicólogo. Certo. E, cara, frustrado assim, de repente assistindo televisão, a Eliana, e entrou um cara na Eliana assim, falando de hipnose, e eu frustrado, falei, que esse cara do diabo aí falando de hipnose aí, esse careca maluco, e a Eliana que deixa esse cara aí também, tá louco, É né? aquele português, cara? Tem o Fábio Puentes, argentino. Cara, é argentino. Não tem. Eu acho que eu me lembro, uma vez também na minha infância, eu lembro de ter visto uma entrevista na TV com um careca também. Só que ele falava, era português de Portugal mesmo. Hum, Não me lembro o nome. Então, esse cara, Eu só pensei que fosse o mesmo, então. Mas não ele é é. brasileiro Ah, é mesmo, brasileiro. brasileiro. E eu julgando, falei, esse cara do diabo, o que a Eliana deixa também? No final ele pega e fala assim, Eliana, a hipnose tem a parte clínica, que trata a depressão em até 2 sessões. Uhum. Cara, eu dei um pulo no sofá, mano. Falei, não é possível. Preciso estudar isso. Eu preciso Família saber, cara. depressiva, querendo ou não. Eu falei, eu preciso saber. E aí eu liguei pra minha mãe no outro dia. Falei, mãe, eu acho que eu encontrei a solução, né? Mandei e-mail pro e-mail que ele deixou lá, né? O Uhum. Facebook, mandei e-mail, mandei mensagem contando a história da minha mãe. E a equipe dele respondeu e indicou um hipnoterapeuta mais próximo lá da minha mãe. Peraí. Mais próximo da minha mãe. E aí minha mãe pegou e falou assim, e se for contra Deus? Caramba. Eu falei que a mão de Deus pese sobre mim, eu falei pra ela. Mas eu não aguento mais ver a senhora assim. Ela falou, então eu vou, então vai. Ela foi, na época a gente pagou R$ 700, acho que uma sessão, né? Ela foi, cara, ela fez uma sessão e naquela semana ela ficou em silêncio, eu ligando todo dia, eu falei, e aí? Como é que tá? Ela falou, normal, normal. Eu falei, caramba, normal? E aí, numa semana depois, que o retorno ia ser 15 dias, uma semana depois, 2 semanas, eu falei, pô, preciso fazer a pergunta certa. Você não tá. E cadê aquele sentimento de querer morrer? Cadê? Ela falou, é mesmo? Não tem mais. Aí eu falei, putz, não acredito. E aí no retorno ela foi, fez o retorno, cara, nunca mais. Nunca mais. Morou sozinha depois de muito tempo. Hoje ela tá, né, um pouquinho doente, tá se recuperando, mas é Sim. coisa física, não é patológico, não é mental. Esse foi o seu primeiro contato com a hipnoterapia, então. Que você Aí, viu que realmente funcionava. primeiro contato que eu tive. E aí eu liguei pro terapeuta dela. Eu falei pra ele assim, eu falei, cara, é difícil? O que precisa? Ele falou, Henrique, não precisa de nada. Precisa de boa vontade e querer ajudar as pessoas. Em quanto tempo? Ele falou, eu te treino em 3 meses e você já pode começar a atender. Eu falei, dá Caramba. pra fazer online? Eu faço uma mentoria com você pelo Skype. Na época era Poxa. até Skype, 2016. Eu falei, Uhum. caramba, então eu quero. Quanto que é? Ele falou, cara, R$ 2.500. Eu falei, meu Deus, eu quero esse negócio. E você, em momento algum, você não chegou a cogitar que seria algum golpe, alguma coisa assim? Porque os benefícios eram muito bons pra Cara, eu ser verdade, digamos assim. não, cara, porque assim, foi a prova da minha mãe, Cara, cara. tava de mão Sim. beijada. Você deu sua Entendeu? mão. A minha mãe, assim, acordando todos os dias, ela falou, meu Deus, minha mãe, ela voltou a ser quem ela era, brincalhona, extrovertida, sair, passear. Então, assim, eu vi, né, acontecer na minha casa. E aí eu fiz com ele essa mentoria em 2016, aí comecei a atender. E em 2017 eu conheci a Omni, que é uma escola que ela tá, acho que mais de 25 países hoje, em cada país com seu próprio idioma. Tem a única que tem o ISO 9001, ela é americana, muito forte. Acho que é do mundo, acho que é a maior escola do mundo de hipnoterapia clínica. Caramba. E aí eu fui em 2017, fiz a formação, que ela tinha um polo no Brasil. Fiz a formação em 2017. Em julho, em agosto, eu fui mandado embora e nunca mais voltei pra fábrica.
Em agosto eu falei, agora eu vou focar em ajudar as pessoas. A Foi quando depressão você da sua mãe, descobriu. ela estava lá no Brasil, no caso. Tava no E Brasil. você E aqui. eu aqui. Ah, tá. Eu aqui. E como que foi você trazer a hipnoterapia aqui pro Japão, né? Porque Nossa, o foi pessoal é terrível. complicado aqui a hipnoterapia. Muita gente não acredita nos Larissa de benefícios que pode Deus. trazer a Eu hipnoterapia, fazia né? um post, Larissa, dava 10 comentários. Capeta! Demônio! Charlatão! Sim. Não, Sério. principalmente. Era desse E nível. Desse nível. Facebook, cara, o Face, Uhum. onde que tá o público? Tava no Face. E lá a galera não tem muita trava não nos tem papo na dedinhos, não. língua, não, cara. Entendeu? Então, assim, só que eu acreditava muito. É porque Acredito. você teve uma prova viva Foi, Sandro. na sua vida, né? Que foi sua mãe, principalmente. Então Exato, você cara. viu que aquilo poderia, o benefício que a hipnoterapia poderia trazer para outras pessoas também, porque acho que todos nós, isso é coisa do ser humano, né? Eu Uhum. acredito que a gente tem uma crença limitante até a gente passar pela experiência e É, mudar a nossa visão sobre aquilo. exato. Então acho que isso A é muito experiência, relevante. ela, pô, muda mesmo. E aí eu peguei 2017, atendendo, comecei a viajar o Japão inteiro. Teve uma época em 2018 que eu tava com um consultório em Kanagawa e um consultório em Komaki. Só pra Uhum. você ter noção. Durante a semana eu atendi em Kanagawa, final de semana eu ia pra Komaki. Caramba. Komaki, Shimane, uma época foi Shimane, de Shimane eu fui pra Guma, assim, viajando o Japão inteiro mesmo. E aí, em 2019, um cara vem para trazer alguns palestrantes do Brasil, e aí ele chega em mim, né, e fala, pô, Henrique, eu tô trazendo uma galera aí, você já tá fazendo movimento, tem público, né, vamos se juntar aí, você quer dar um curso pra uma galera? Eu falei, quero, né, pega os seus alunos, dá um curso, vou trazer um cara da hipnose também. Eu falei, bacana, eu já faço hipnose aqui, fica mais fácil. Desculpa só te Uhum. cortar, como você falou agora sobre hipnose, surgiu uma dúvida também. Sim. Desculpa, como eu falo, Imagina. costumo, tô aprendendo ainda sobre isso, esse assunto. Porque tem a hipnose, a hipnoterapia, ela tem diferença. Ou não? Hipnose, ela é um estado, né? A hipnoterapia, ela é um método, ela é a ferramenta. Hipnólogo é o cara que estuda a hipnose, Uhum. né? Ou hipnologia, né? Porque quando fala hipnose, pra mim que vem na mente é aqueles cara que vai no palco lá, coloca a mão na cabeça da pessoa, você vai apagar em 1, 2, 3 e a pessoa. Eu vejo Sim. hipnose como isso. Tem esse negócio de cheiro também, né? Que você Tem. consegue manipular, visão também. Tem que ver, olha Você aqui, ó. contou a experiência Olha também. aqui, Hã? tô brincando. Mas eu sempre quis passar por uma experiência legal assim também. Sim. Mas essa é a hipnose clássica, Certo. né? É a que o cara tava fazendo na Eliana, né? Ah, tá. Faz ver um ídolo. Nossa, tô vendo um ídolo aqui na minha frente. Troca o sabor, tá bebendo água achando que é suco, né? Isso é fácil? Depende do seu estado de Tá. concentração. Por isso que eu tô falando. A hipnose, ela é um estado de hiperfoco, de hiperconcentração. Então, quanto mais focado, quanto mais você trabalhou o foco e a concentração na sua vida, mais profundo você entra no estado de hipnose, Uhum. que vai levar você ao transe, que é outra coisa. Então, a hipnose, pensa assim, quando você está assistindo um filme, e você já logo dos primeiros 5 minutos, você adora aquele filme, você gostou dele, te prendeu. Então, ali começa a acontecer a hipnose. Atraiu a sua atenção. Tudo que atrai a nossa atenção nos hipnotiza. Uhum. Então, a gente entra numa loja, por exemplo, a loja azul. Ali é tudo programado para te hipnotizar. Até o cheiro daquela loja, gente. É o cheiro da loja. Intencional. Sim. Entendeu? Então, a hipnose é tudo aquilo que atrai a nossa atenção. Depois da hipnose, entra o estado de transe. O transe é aquilo que mexe com as suas emoções. Então, você não se emociona nos primeiros 5 minutos do filme se o mocinho morrer. Você fala, morreu. Né? Agora, depois de 40 minutos, que você se identificou, criou identificação com o protagonista ali, né? E aí ele morre, cara, a gente desaba, né? Chora. Chora, A gente fica com raiva do vilão. Que filme ruim ainda. Fica com raiva do vilão, né? Sim. Daqui a pouco o vilão vira mocinho, daqui a pouco você tá amigo do vilão. Então, tudo que mexe com as emoções é o estado de transe. E aí entra a hipnoterapia, que através da hipnose leva você a acessar suas emoções e através das ferramentas da hipnoterapia trata os traumas, as fobias,
né? Reduz o medo, a ansiedade, o estresse, depressão. Qual Né? que você diria que é as principais causas que o- o- as pessoas te procuram hoje para fazer tratamento, assim, com a hipnoterapia? Quais seria, assim, seria depressão, seria trauma Isso. São duas: passado, depressão e ansiedade. ansiedade? É. Tanto que, cara, eu fiz mais de 3.000 atendimentos no 1 a 1, Uhum. olhando, e depressão e ansiedade, Caramba. né? Eu Depressão, lembro que eu ansiedade. procurei você uma vez, eu não sei se foi na época que eu tava grávida ou pós-parto, eu tava tendo muitas crises de convulsão e eu ainda perguntei pra você se, por eu ter a epilepsia, eu Ah, poderia lembrei! fazer a Caramba! hipnose. E você não me aconselhou a fazer a Sim, hipnose. sim. Sim, Caramba. Caramba! Lembrei, faz bastante tempo, né? faz muitos anos. Hoje eu já aconselharia pela experiência que eu tenho, Sim. Uhum. né? Na época eu recusei muita coisa porque eu não tinha experiência. Sim, sim. Algumas eu aceitei. Por exemplo, eu tinha muita curiosidade em entender mais sobre esquizofrenia. Cara, uma época eu só atendi esquizofrênico aqui no Japão, desde adolescente, adolescente não, adulto, jovem adulto e idoso, assim, muitos mesmo. E dá muito dó, porque quanto mais cedo desperta, né? Uhum. Quanto mais cedo desencadeia a esquizofrenia na pessoa, mais grave é. Caramba. Né? Então, assim, atendi casos assim de esquizofrenia muito profundo. Uhum. Então, hoje eu já aconselharia porque eu já teria essa experiência para poder passar, né? Sim, sim. E, claro, você já disse aqui pra gente que você é uma pessoa muito apegada a Deus, assim, mas como você consegue lidar com tudo isso, cara? Porque eu vejo a sua profissão, assim, lado a lado com um psicólogo ali. Você acessa a vida das pessoas de um nível, assim, que você fica sabendo coisas que deve ser pesado pra você tá ouvindo aquilo também, né? Nem psicólogo acessa, se ele não É, tiver então, essa no seu ferramenta. caso, eu É, acredito que você vai mais profundo ainda. Então, exato. e como você consegue lidar com isso? Porque, querendo ou não, Nada contra os meus colegas. Tem alunos psicólogos clínicos também, sim, nada claro, contra. mas é uma energia, assim, que, É É. querendo ou uma não, você. transição, parece que você tá indo, né? Pelo menos a experiência que eu tive lá na imersão Uhum, foi essa experiência uhum. de estar em transe e ter acesso a sentimentos. Eu mesma ter acesso a sentimentos meus que eu nunca tive, sabe? Sim. Então, foi Isso que é relaxante, legal, foi cara. gostoso e eu consegui sentir, tipo, tudo que eu estava sentindo dentro daquele barco, sabe? Uhum. E, nossa, foi incrível. Caramba. Isso que é legal. Você ter acesso, ter contato com sentimentos que, cara, você nunca teve. Uhum. E tá ali. Então, a hipnose, ela traz, né? Eu falo que existe uma fonte inesgotável dentro de nós, que jorra amor, alegria, felicidade, plenitude, paz, gratidão. Existe essa fonte. O que entulha ela? O que entulha ela são os nossos traumas, são as nossas experiências traumáticas, nossas decepções, as frustrações que a gente tem. São as pessoas olhando pra gente falando, cara, você nunca vai ser ninguém, Uhum. você não vai conseguir nada na vida. O que entulha é quando uma pessoa de autoridade, como os nossos pais, ou as mães, avós, ou os tios e professores, ao invés de ajudar, não que a culpa são deles, tá? Pelo amor de Deus, eles não tiveram... É por questão da criação deles também, né? Pô, Eles só cara, passaram aquilo que eles receberam, assim, digamos, exato. dizendo a grosso modo, né? Foi a criação que eles tiveram, então é aquela experiência de vida que eles têm. Então, Uhum, principalmente antigamente, perfeito. assim, trazendo pra hoje, Imagina, quais que eram os canais de informação que os nossos pais tinham? cara, pra eles era Televisão, Televisão, rádio, jornal, jornal. jornal, sim, jornal. Só. sim. E hoje a gente sabe que tudo isso é manipulado. E, cara, Sim. Nem imagina. assistimos mais, É. inclusive. Mas imagina pra eles que. Se a nossa criação já foi difícil, imagina pra eles que os pais Nossa, deles Deus, não agora tinham. você foi mais fundo. Não, mas vamos buscar, estamos falando de Caramba. É esse psicoterapia, paradigma então. que a gente tá tentando É, quebrar agora, sim. né? Pra gente não É. transferir isso pros É. nossos filhos. Sim, exatamente. Cara, você foi fundo agora. Então, eu Me acredito emocionei aqui, que porque é é exatamente esse isso o que as X da pessoas têm que questão. entender. Porque eu falo isso porque eu tive um problema parecido com isso, com um trauma que eu tinha, assim, um bloqueio que eu tinha com uma pessoa da minha família. Uhum, E eu comecei a tentar entender. Foi uma pessoa que eu sempre culpava ela na minha vida. uhum. E até que eu conheci uma pessoa, foi uma ex-namorada, ela conversando comigo, eu falando pra ela. Ela falou, mano, mas do jeito que você fala,
tipo, essa pessoa é muito, muito legal, não sei por que que você vê dessa forma. Aí que eu comecei a analisar por um outro ponto de vista. Eu não sei como, cara. Caramba. Eu tive essa iniciativa de compreender sozinho. Uhum. Então, eu comecei a entender, aí eu comecei a voltar tudo. Falei, não, faz sentido. Exato. Aí que você Exato. se coloca no lugar da pessoa e passa a entender por que que ela agiu daquela forma. E se a gente souber isso, Sandro, que você tem, isso daí é uma habilidade de você questionar o tempo todo. Você tem que se Uhum. questionar. Então, quem questiona, pergunta, né? É uma Sim, pergunta. Então, quem pergunta vai encontrar uma resposta. Agora, se exatamente. você aceitar o fato como ele é e ponto final, cara, você morre com um rancor. Cara. E isso faz mal só pra gente mesmo, porque a gente fica alimentando aquele ódio Total, lá, Larissa. e a gente só reconhece o ódio na hora que a gente dá de cara com ele. E às vezes eu nem tava sentindo aquele ódio todo que eu achei que eu estava sentindo. Então, o processo de trabalhar o perdão dentro de você vai fazer só bem pra você. A pessoa vai continuar a vida dela ali, sabe? tá Tipo, ligando. esse. Que nem eu escutei um monge falando esses dias, não quer perdoar, não quer superar, então pune a si mesmo. Você que tá sofrendo com aquilo dentro de você, sabe? Então, nossa, liberar Sim, perdão é sim. uma coisa, é uma prática que eu ando tendo de uns anos pra Uhum, cá, até eu entrar de cara com ódio. Na hora uhum, que eu vi que aquela raiva toda, não é isso que eu quero ter pra minha vida toda, e nem é tanta raiva assim que eu sinto. Talvez sim. era uma mágoa muito passada, né? Então, superar isso e ver que a raiva que eu tinha era mais superficial a ponto de fazer mal pra minha mente e Uhum, não pra pessoa, sim, então a gente vai é, caminhando, aprendendo a caminhar em frente, né? com certeza. Atualmente, você é um dos maiores hipnoterapeutas aqui do Japão. E essa transição que você teve do Brasil pra cá, trazer a hipnoterapia pra cá, como que foi esse reconhecimento que você conseguiu ter e ser quem você é hoje? Então, é muito boa, muito bacana essa pergunta, porque em 2019, quando o empresário estava trazendo os palestrantes para cá, ele pediu para mim preparar os meus alunos, porque estava vindo um hipnólogo. E aí eu preparei, esse hipnólogo veio, ele deu o curso, deu a formação em 2019 para os meus alunos, para mim também, que eu achava bem interessante o método dele. E aí eu tô almoçando com ele e eu pego e falo assim para ele, cara, sabe como é que eu conheci a hipnose? Ele, como? A minha mãe tava com depressão e você tava lá na Eliana. E aí, eu te julgando, pô, careca do diabo, né, e tal. Ele deu risada, ele buscou lá, encontrou. Então, esse foi o meu primeiro contato. Uhum. Porque quando me formei, Larissa, eu coloquei no meu coração, daqui a 5 anos eu quero estar entre os melhores. Não por ego, mas por estar ali aprendendo com eles. Eu quero Você ser, queria evoluir. eu quero. E aí, quando eu tive esse primeiro contato com esse cara que ele hipnotizou, cara, Silvio Santos, Jô Soares, mas ele participou do programa, Jô Soares, Uhum. Galisteu, ele era um dos caras top. O Pyong é aluno dele, pra você ter Caramba. noção. Então, quando eu tive contato, quando eu acessei a frequência dele, eu falei, cara, 17, 18, 19, eu coloquei 5, em 2 eu já acessei, falei, não, eu tô no caminho certo. E aí, dali, eu entrei em contato com um cara da PNL do Brasil, que é um dos únicos Master Trainer do mundo, só tem 33, condecorado pelo próprio co-criador da PNL, que é o Dr. Richard Bandler. Uhum. E esse cara, ele é auxiliar desde 2010, 2011, desse co-criador da PNL, né, que é o Cláudio Lara. E eu acessei ele também, consegui trazer ele para o Japão em 2019. E ali o cara treinou FBI, CIA, Navy SEALs. O Caraca. cara é aprovado pela Nestlé, Caixa, usa o método de coach que é aplicado na Adidas, né, Louis Uhum. Vuitton, entendeu? Então, assim, um cara de elite. Acessei a frequência dele. Depois que eu acessei, veio a pandemia. E aí eu falei, puxa vida, e agora? O que eu vou fazer, né? E aí veio a pandemia, depois da pandemia que eu comecei a pensar em fazer evento, né? Falei, Sim, pô, preciso sim. fazer evento então. E aí, em 2023, eu fiz os eventos, comecei a me conectar com pessoas de autoridade do Brasil. E aí a Omni, que é a escola que eu estudei, fez a proposta para eu ser presidente da Omni aqui no Japão, Olha né? isso, que oportunidade, cara. Nossa, que Oportunidade, com legal. salário de R$ 300.000 por Uhum. mês e tal, né? E aí eu não aceitei, porque, Caramba. cara, eu já tenho a minha escola, eu Certo. sei para onde eu tô indo, sabe? Tá devagar, Você já tá tinha seu pequeno, objetivo já. já, entendeu? E eu precisando tava, Uhum. foi no ano passado, Uhum. precisando tava, mas eu já sabia o que eu queria, sabe? Então eu falei, pô, é isso. Então eu coloquei no meu coração
de estar entre os melhores. Hoje eu tenho amizade com o presidente da Omni, com esses caras do Brasil, com os melhores. Eu falo os melhores na questão de habilidade, de reconhecimento, de resultado, né? Sim, sim. E então, assim, eu acho que é muito de você ter esse senso no coração bem definido e ir atrás, cara. Ir atrás, Uhum. bater na porta. O ano passado eu ia trazer o Joel J pra cá e eu consegui conversar com o Ken Mogi, que é o escritor do livro Ikigai. Ai, eu li esse livro. Caramba, É, bicho, Nossa. nossa, esse livro é. é uma lição de vida. Então eu falei pro Joel, falei, o que que você quer? Você quer que eu marque um curso, alguma coisa com esse cara? Ele falou, quero. Eu fui atrás, marquei um pro Uhum. bono com o Ken Mogi pra ele aqui, pra ele sentar e conversar e bater um papo com o cara. Acabou não dando pra ele vir, né? Ele acabou não vindo. Na verdade, aconteceu muita coisa o ano Sim, passado. sim. Muita coisa, foi muito aprendizado, assim, né? Você citou palestras que você dá hoje em dia. Você pode falar um pouquinho sobre se a gente for numa palestra, numa imersão sua, o que que a gente vai encontrar lá, né? Sim, O que que a sim. gente pode esperar aí? A gente tem a imersão em sala, a mente e o universo, que é uma imersão que a gente faz em sala, que é que você participou. Essa imersão, ela é focada no subconsciente. Então, ali a gente faz. Ela é uma imersão que, assim, são várias pessoas na mesma sala ou Muito confortável, ou é Sandro. uma coisa mais privada, assim? São várias pessoas, mas a sala comporta só 30, então a gente faz algo bem intimista ali, né? A gente procura Uhum. criar um ambiente seguro para as pessoas se sentir mais à vontade. Eu fico imaginando porque, como você falou, na hipnoterapia você vai acessar partes que são a causa do seu trauma ali. Ah, Ah, legal. eu escutei E choros lá, hein? Na então Sim. imersão, nessa sala que a gente fez. a É pessoa essa tem que se mesmo. sentir bem Isso. confortável, né, pra estar ali na frente de 30 pessoas e porque ela vai ter que Se falar, abrir, não é? né? Ela É. vai ter que se abrir. Exato. Então, isso é muito importante porque, na verdade, ela não vai precisar se expor. Hum. Ela não precisa falar o que está acontecendo. Ah, ela não tem Não. necessidade de falar, é isso que eu queria saber. Eu consigo trabalhar de uma forma que é um método. Ela vai trabalhando mentalmente ali. Ela quem vai se Ah, tá, tá, curando, tá, quem tá. vai se tratando, vai tendo contato. Então, é a própria pessoa. Eu só vou ser um Entendi, GPS, entendi. Você né? é um guia ali, né? Só um guia. Se ela não quiser que nada aconteça, é só ela ficar na cabeça dela rejeitando a sugestão. Acabou, Uhum, cara. Não tem como. entendi. Não existe. Eu não consigo hipnotizar ninguém. Se 1% de resistência que você tiver, Sandro, eu perco. Porque não existe eu te hipnotizar. Sim, sim. Não existe uma hipnose, uma heterohipnose. Existe uma auto-hipnose, onde eu me hipnotizo. Uhum, Então, se eu aceito, tá ok. Se eu não aceito, não entra. Que é o sim. fator crítico, né? É uma mente que a gente tem. Essa imersão em sala que a gente tem de transformação, ela é 5 Uhum. horas, né? A gente trabalha bem a fundo algumas questões. E tem a imersão em acampamento, inclusive vai acontecer dia 22 e 23 de junho agora, o acampamento. Esses são 2 dias, esse é o nosso xodó, cara. O Nossa, acampamento cara. E eu ainda vou participar de algum. vai, Eu vou Sandro, Vou. participar. vai. Não, no acampamento eu Nossa, quero cara. muito ir, cara. Vai, Sandro, vai, cara. Você vai ser meu convidado de honra. A Lari também vai, porque o pessoal que trabalha, quando fala vamos ter acampamento, meu, a galera já Uhum. começa a mandar mensagem. E aí, o que que eu vou fazer? O que que você quer que eu faça? Porque, meu, é todo mundo, sai todo mundo transformado. Porque, cara, e eu vejo assim o conhecimento, os benefícios da hipnoterapia, só falando com você agora, esses poucos minutos aí, já pude ver como a hipnoterapia ela mudou sua vida, assim, de Sim, uma forma muito grande. E ela não é só uma terapia que ela vai ajudar a me curar como pessoa, mas também como vai me ajudar a melhorar como pessoa, correto? total, cara. Porque eu era um cara muito egoísta. Uhum. Muito egoísta. Só pensava em mim. A minha programação era essa. Sim. Essa era o Japão me programou para isso, né? Então, quando eu descobri, a hipnoterapia me ajudou a ir aos pouquinhos, eliminando esse ego, Uhum. baixando ele, pensando mais nas pessoas. Cuidar das pessoas fez com que eu enxergasse a vida e o mundo de outras formas. Isso é bacana. É, E não só esse fato do, da hipnoterapia em si como tratamento, como você também dá aula, né? Você falou que tem as escolas sim, e dá aula e forma terapeutas aqui no Japão.
E pelo que você tá me falando, é um ramo muito lucrativo, né, cara? Com certeza, com certeza. Caramba. Precisa como qualquer empresa, precisa de negócio. Você Uhum. precisa entender sobre o negócio. Você precisa entender sobre negociação, sobre vendas, marketing, sobre tudo. E eu não sou esse cara, né? Então eu sou um cara terapeuta e professor. Sim, E aí hoje o que eu replico é o que eu aprendo ali, aqui, um pouco lá, um pouco ali, sim, né? sim. Convivendo com as pessoas. Então eu não consegui desenvolver essa parte de empresário, sabe? Por enquanto, ó. Por Já tá enquanto, caminhando Sim. já. por enquanto, né? Mas é. Você poderia compartilhar uma experiência, uma história que você teve em estado de hipnose? Que eu tive Sim. em estado de hipnose, deixa eu ver, eu tive bastante. Mas teve uma que eu tava sentindo uma angústia muito forte mesmo. Eu não sabia da onde que tava vindo essa angústia. Foi uma decepção que eu tive com uma amiga. Eu falei, pô, por que que eu tô sentindo isso, né? Uhum. Tem uns 2, 3 anos. E aí o João, que é o meu amigo, que é hipnoterapeuta, eu falei pra ele, cara, faz comigo aí uma sessão. E aí ele fez e eu voltei pra 8 anos de idade batendo no meu amigo. Caramba. Caraca. Batendo assim, eu dei um murro na barriga dele. E assim, eu não tinha amigos, porque esse meu jeito, o TDAH, ele é egoísta. É Uhum. egoísta e não sente saudade, então não adianta, né, ficar. Mas ele quer ter amigo, né? Então eu tenho esse lado também de liderança desde a infância. Liderar, de ir pra cima, de fazer as coisas acontecer. E aí, eu falava muito palavrão, então eu não tinha amigo. As mães dos meus Não amigos, deixava tá louco? aquela má influência ali. Eu era a única criança que ficava até 11 horas da noite na Aham. rua. Caramba. Os meus amigos entravam pra casa com 8h30, né? Então, não tinha amigo. E aí, o único amigo que eu tinha, que o pai deixava a gente brincar junto, eu fui e dei um murro na barriga dele numa briga nossa. Caraca. E aí, cara, esse menino, ele olhou assim pra mim, tipo, eu lembro até hoje o olhar dele. Hoje eu não sinto nada, mas antes da terapia, quando eu ia falar, eu via nitidamente o olhar dele de decepção, assustado, olhando pra mim. Cara, aquilo me magoava. Parecia que era uma faca entrando no meu peito. Caramba. Eu não acredito que eu fiz isso, né? Depois de adulto, eu ainda senti essa tristeza. E aí, com esse atrito que eu tive com essa minha amiga, eu sentindo, cara, uma angústia, não sabia de onde que era, na Uhum. hipnose eu acessei esse trauma. Onde eu estava traumatizando o menino. E aí, e depois ele foi conduzindo, né? É de dia ou de noite? Falei, de noite. Você tá dentro ou fora de algum lugar? Falei, eu tô fora. Você tá sozinho ou acompanhado? Falei, eu tô acompanhado. Com quantos anos? 8. O que que tá acontecendo? Eu tô aqui com meu amigo, ele se chama Átila, e a gente tá discutindo, eu dei um murro na barriga dele, ele tá olhando pra mim, e ele foi embora. E o que mais? Uhum. Agora, ele foi embora. E depois? Depois o pai dele veio e a gente. Opa. Depois o pai dele veio, a gente tá conversando na sala. Tá o pai, a mãe, tá ele, tá minha mãe, tá o meu tio. E o pai dele tá falando que não é pra nunca mais eu ir na casa dele, chamar ele pra brincar e que ele nunca mais iria vir aqui em casa. Mano, ali ele falava assim que não escorria lágrima, ele falava que esguichava lágrima, assim, ó. Eu Caramba. chorando assim, cara, uma Hum. dor que esguichava lágrima. Uhum. E aí ele falou, tá, e imagina que essa cena some. Pum! Aí tirou eu da cena. Aí ele falou, agora, Henrique, eu quero conversar com você, adulto, né? Você viu o que estava acontecendo lá, né? O pequeno Henrique estava lá, sentindo aquela tristeza, ele fez uma cagada, depois se arrependeu e não tem volta, né? Só que você é o único que pode ajudar aquele pequeno Henrique agora. Não tem mais ninguém que pode ajudar ele. E Olha que talvez, coisa. cara, isso me marcou. E talvez ele esteja até hoje esperando esse momento. Nossa, Caraca. cara. O momento que você vai olhar pra ele e vai abraçar ele e vai falar, tá tudo bem agora. Você tá pronto? Eu falei, tô. Ele falou, então agora você tá de frente com o pequeno Henrique, eu adulto. Aí me colocou de frente com o pequeno Henrique, eu olhando assim, cara, aquele menininho lá, vontade de dar um tapa na orelha. Capeta! Miséria! Aí eu olhei assim, aí ele falou, agora abraça. Cara, quando ele falou Uhum. abraça, meu, parecia que eu tava sentindo de novo tudo que eu senti com 8 anos. Caraca, irmão. Parece que transmitiu, passou pra mim.
Uhum. Quando eu senti que passou pra mim, ele falou: abraça, agradece por ele estar tentando te proteger até hoje, cuidando de você com esse sentimento. Então agradece ele, né? E fala pra ele que a partir de hoje, você adulta que vai cuidar dele. Fala pra ele que é você que assume o Caramba, que controle daqui pra profundo tudo isso, frente. hein? Pô, então assim, eu peguei e falei, cara, quando eu comecei a falar, aí é aquele que você não aguenta, mano. Quando você se depara com você pequeno assim, cara, porque daí entra a questão, pô, era uma criança, Uhum. inocente, não sabia o que estava fazendo. Hoje, pelo conhecimento que a gente tem, o que é o bullying? É a ausência do fator crítico, que é o senso. Eu não sei o que eu tô fazendo, o quanto que vai te prejudicar. A criança não Sim. sabe, por isso que ela comete o bullying. Uhum. E quem recebe é impactado, quem tá fazendo vira as costas e acabou. Já, Entendeu? indiferente. Então, cara, essa foi uma experiência pra mim, assim, que me Caraca. marcou muito, assim. Caramba. Depois teve outras, né? Hoje em dia, assim, quais técnicas da hipnoterapia que você mais utiliza e por quê? Uhum. A gente mais utiliza hoje a regressão, porque ela acessa a causa Hum. e ela não fica dando a voltinha. Então, imagina uma árvore. A ansiedade, a depressão. A depressão vem com ela sentimentos também, né? Tristeza, aquele sentimento de tristeza, aquele vazio. Tudo isso é como se fosse os ramos, os galhos da árvore, né? Não é o problema em si. O problema está lá na raiz. E assim como os galhos não conseguem enxergar a raiz, a gente não consegue enxergar de onde está vindo. Uhum. A regressão, se você depende do método que for usado, o terapeuta ele vai querer podar a árvore, deixar ela mais bonitinha, né? Poda um pouco, depois cresce mais saudável, mais forte. A regressão ela já vai lá na raiz, cara. Ela Bem mais encontra, profundo. ela encontra o porquê, onde Uhum. começou, como foi construído, porque a depressão ela é construída. Raras exceções que, eu perdi o meu pai com 8 anos e desenvolvi depressão depois de um gatilho na fase adulta. Né? Sei lá, com 20 anos o meu amigo morreu e aí eu tive depressão. E aí tá ligado com a perda do pai com 8 e o amigo. Raras exceções, a maioria é uma construção. Sim, sim. Várias decepções, traição, abandono. O que eu atendo muito aqui também é a questão do abuso sexual na infância, na Abuso juventude. infantil. Cara, é o pior trauma. Isso, e tem muitos, né, cara? Tem muito. Tem muito, muito, muito. Inclusive, próximo mês agora nós vamos vamos ter uma entrevistada aqui que ela tem é tipo uma ONG, assim, um projeto com base na educação das crianças para não sofrerem abuso, né? Nossa, muito bom. Então vai Muito bom. vai ser incrível. Eu vi uma vez um vídeo no Brasil, a professora ensinando, cara, eu já achei maravilhoso. Uhum. É Sim. muito E ela, bom. ela trouxe esse projeto para cá, pro Japão, e eles estão aplicando aqui agora. Então, assim, ela já deu entrevista na NHK, tá saindo até Top. na televisão japonesa, tá fazendo em japonês também. Então, é um projeto muito legal, cara. Caramba, muito Pra bacana. Abuso conscientizar as sexual, crianças. eu já sofri abuso sexual quando eu era criança, então é uma coisa que quando a gente é criança, a gente não sente o peso do vem aqui no quarto, vai ali pra mim, sabe? Toca aqui. Uhum. Eu vendo, eu criança, tendo esse tipo de atitude, eu pensando com a cabeça de lá, eu não tava fazendo É nada de inocente, né? errado, Criança era muito inocente. escondido, né? Então, Sim. é muito importante a gente estar mostrando para os nossos filhos que a criança também pode falar não, né? Muita Exato. criança chega, ai, quer isso, vem aqui, né? Vamos, sabe? E a importância da gente educar nossos filhos a eles aprenderem a falar não, que seja pro tio mesmo, pro primo, seja lá quem for, Uhum. é muito importante. Vai ser uma entrevista muito boa que a gente vai fazer Com também. Vai certeza. ser legal. E Com certeza. automaticamente é muito bom estar falando, porque a gente já vai Sim. encaminhando um assunto aqui no outro, né? Uhum. E existem alguns equívocos sobre a hipnoterapia que as pessoas falam, mito. Você pode especificar e esclarecer os mitos? Uhum. Tem vários, né? Por exemplo, bruxaria. Né? Sim. Coitado das bruxas, deixa elas em paz, gente. As bruxas de sala aí. Deixa elas em paz. Já morreram, já. Oxi. Deixa elas A minha quietinhas. namorada é uma bruxa. Ela Verdade, faz... Renatinha. Ela é bruxa, ela faz Verdade. manipulação de ervas, Ah, tá. né?
Deixa elas em Deixa paz, elas em tadinho. paz. Não Não é quer mal nem, com eu não ninguém, falo elas nem não querem coitado da mal com ninguém. hipnose. Então. Pega duas coisas inocentes e Pois quer é. colocar tudo no inferno. Abre o inferno, pega as duas coisas e joga lá. Vai! Misticismo Acho que principalmente, né? principal. Algo místico ali. É uma coisa, né, oculta. É que foge da realidade da gente também, Sim, né? Mas sim, hoje já tá indo mais pro lado científico também, né? A com hipnoterapia. certeza. Então Tá, isso tá ajudando também a mudar essa visão da tá. sua profissão, no caso, né? Com certeza. Com certeza. Uhum. Espiritual. Sim. Cara, não tem nada a ver com espiritualidade. A hipnose é um processo da mente. É uma ferramenta da mente. 100% Uhum. físico, então, né? Mental, né? Mental. Isso, 100% mental. Então, 100%. é isso que a gente queria, assim, ajudar as pessoas tentarem entender, principalmente para quem tá assistindo a gente, a importância de ter essa consciência que a saúde mental é importante para o nosso desenvolvimento pessoal e a importância da hipnoterapia para ajudar a gente a desenvolver essa habilidade, porque não é todo mundo que nasce com isso, não é todo mundo que tem a facilidade de compreender esse conhecimento que ela precisa ter uma saúde mental em dia para conseguir alcançar os objetivos da vida, né? Com certeza, Sandro. Por quê? O empresário, hoje eu atendo bastante empresário, empreendedores, né? Alguns empresários mais empreendedores. Cara, e eu vejo que alguns já alcançou uma vida muito boa, mas por que sente um vazio? Por que E tem sente, muito, né, por que cara? sente insegurança do parceiro? Trair ou não trair? Por que o relacionamento é tóxico, mas no financeiro é bom? Porque não desenvolveu o emocional. Sim. E outra, quando eu estou muito focado na matéria, eu corro um grande risco de perder, isso é um fato, ninguém tá livre. E quando eu perder, cara, eu vou junto, porque o meu apego tá na Sim. matéria. Sim, sim. Então, a hipnoterapia, ela traz para a pessoa um senso de propósito, missão, princípios, valores muito profundos, para ela enxergar a ponto de, tá, beleza, eu tenho, tá aqui, se eu perder, tá ok, tá tudo bem, né? Sim, Eu sim. continuo seguindo, porque eu sei qual que é a minha missão, eu sei qual é o meu propósito, né? E com relação à regressão, por que eles associam a regressão com a espiritualidade? Porque lá na década de 1700 e pouco, quando a hipnose começou a crescer na França, ela subiu junto com truques, mágicas, Então ilusionismo. por isso que pegou esse lado. É verdade, naquela época o ilusionismo, tinha ilusionistas na época, né? Que fazia Sim. shows pela França. Rapaz, era muito forte, muito forte. Eles foram perseguidos também. E, Henrique, tem, assim, de verdade, cara, tem muitas coisas, eu tenho muitas dúvidas a respeito ainda da hipnoterapia que eu quero perguntar pra você, eu quero poder entender melhor. Hoje, infelizmente, o nosso tempo tá um pouco apertado. Sim. Eu vou deixar Tô aqui preocupado aqui com o eu vou tempo. deixar aqui em aberto o convite para uma próxima visita, quando Muito você vier obrigado. para essa região novamente, tá? Já fique em aberto o convite para Cara, eu falar gostei demais. mais Muito pra obrigado. gente sobre a hipnoterapia. Mas ainda temos alguns uns minutos, eu queria que você usasse aí para divulgar o seu trabalho, as suas aulas, quem quer procurar, quem quer fazer essa formação de hipnoterapeuta ou para quem só quer fazer um tratamento mesmo. Se eu, por exemplo, chegar e falar, Henrique, eu queria fazer uma hipnoterapia, é possível fazer online ou tem que ser presencial? Como que funciona? Sim, é possível. Hoje, a maioria dos atendimentos é online, né? Os meus alunos também atendem online. Não precisa estar presente para você colocar a mão na cabeça lá Não. e receba! Jogar o terno. Passar o lencinho orado, ungido, né? Não precisa. Purifica. Purifica. Mas não precisa. Nesses anos eu consegui desenvolver, depois, na pandemia eu consegui desenvolver, pegar tudo que a gente faz no presencial, ter o mesmo resultado Legal. no online, independente do quadro. Quanto mais profundo o quadro, com tentativa de suicídio, independente, no online a gente consegue com segurança e entregar o mesmo resultado. Ah, bacana, Né? bacana. Todos nós, cara, principalmente aqui no Japão, nós temos um potencial incrível, um potencial muito grande, senão a gente não estaria aqui. Isso é verdade. E a hipnose, a gente consegue destravar, a gente consegue tirar esse potencial que está entulhado e trazer para fora.
Hoje a gente foca mais na solução do que no problema. O problema, cara, a gente trata assim, ó, rápido. Agora, e as habilidades que tem aí dentro de você? E todas as vezes que você ajudou alguém? Isso que eu quero trazer. E quando a gente traz isso, você se sente útil tanto quanto você se sentiu das outras vezes. Porque é como se fosse uma âncora, né, cara? A gente pode dizer que se tá ancorado ali, o barco não vai sair do lugar. Então, a terapia acho que ela vai ajudar nesse ponto e a gente remover essa âncora e caminhar um pouquinho para a direção correta, né? Sim, Com eu certeza. sinto bastante que aqui no Japão tem essa individualidade, principalmente, onde a gente não consegue se conectar com as pessoas de forma mais profundas e contar com as pessoas principalmente, né? Sim. Então, procurem ajuda para ter Isso aí, comunicação, certeza. conseguir se desenvolver. O Henrique está aqui, tem a equipe, o suporte todo maravilhoso, vocês vão gostar. E como mesmo ele disse, né? Não precisa ser especificamente uma hipnoterapia. Tem cognitivo comportamental, né? Tem várias outras Barra áreas de assim. Axe, constelação familiar, Sim. nossa, massoterapia, Sim, sim. né? Tem a massoterapia também, que ajuda bastante. Qualquer coisa que tenha pia. Tem a pia, Já tá ótimo. lavar a louça na pia também é uma ótima terapia. Também, eu gosto. Sabe, quando eu vou na casa dos meus amigos, eu lavo louça. E por que você tá lavando louça? Porque eu tô ansioso. A água quente Ajuda. acalma. Ajuda, E esse ajuda. movimento de esfregar... Sabe o Dig Vigarista? Ele ficava assim, né? Sim. Sim, sim, sim. É proposital, porque ele não quer que as pessoas saibam que ele tá ansioso. Então ele faz assim pra acalmar. Né? Hoje a gente tá assim, né? A gente tá ansioso, a gente tá assim, então esfregar as mãos acalma. Legal. Então lavem a louça, gente. Mais alguma consideração final aí, Lari? Mas só agradecimentos. Nós vamos deixar aí o contato do Henrique, né, na descrição também. O Alan vai colocar aí pra gente na tela. Você falou o seu arroba, não? Seu arroba. Henrique Nenoke Oficial no Instagram. No Facebook também tá Henrique Nenoke, né? Só pesquisar lá, colocar Henrique Nenoke já aparece. Legal, já. legal. A gente agradece muito a sua participação aqui hoje. Esperamos que você possa voltar aqui mais vezes, porque é muita história. A gente precisa pegar o dia muita coisa inteiro ainda. aqui de estúdio pra Sim. gente matar todas as nossas curiosidades. Mas a gente agradece de Gente. coração por você estar compartilhando o seu trabalho e até a sua vida pessoal junto com a gente. Muito Muito obrigado. obrigado gente. mesmo. É uma honra, foi uma honra ter te recebido aqui. Tinha muita vontade de conhecer você, conversar mais, se aprofundar mais nesse assunto. Da próxima eu venho pra cortar o cabelo com você, tá? Já vamos marcar aí. Eu tava no cabeleireiro e a Nath falou pra mim, por que você não me avisou antes? Já marcava já. Já aproveita e faço uma terapia enquanto a gente tá no Fechou? corte lá. Fechou? Ótimo, maravilha. Mas é isso aí, galera. E para vocês que acompanharam a gente até aqui, o nosso muito obrigado. Isso já prova que vocês fazem parte daquele 1% que está buscando evoluir na vida, com a nossa entrevista aqui hoje com o grande Henrique Nenoke aqui, que falou sobre a importância da hipnoterapia, da saúde mental, da gente ter esse conhecimento. Então, acredito que foi uma aula aí para todos nós. Eu aprendi muito, acredito que a Lari também aprendeu muito aqui com essa entrevista. E se vocês gostaram desse vídeo, já deixa seu like, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilha também com seus amigos, que isso ajuda demais a divulgar o nosso trabalho e fazer chegar a mais pessoas que estão precisando. E hoje a gente vai ficando por aqui, galera. Até a próxima. Tchau. Um beijo. Valeu, Henrique. Bom, obrigado, obrigado. Sandro. Muito Valeu, obrigada. Obrigado. Obrigado, Larissa.